Fala aí pessoal, André Mesqueiroz. Hoje eu vou falar sobre a fala de Paulo Guedes, né, que é um liberal, e ele chamou todos os funcionários públicos de parasita. Na verdade, ele generalizou. Mas eu não gosto de ler uma manchete e descontextualizar. Eu quero saber o contexto do que ele estava falando, né? Em que contexto ele falou aquilo de parasitas, chamou o servidor público de parasitas. Então eu fui ver lá como era o contexto. Na verdade, o que você deve entender é que quanto maior o Estado, mais o dinheiro sai do seu bolso através de imposto, certo? Eu creio, pelo contexto que eu vi lá, ele errou na forma de generalizar, certo? O parasita na cabeça de Paulo Guedes não é aquele funcionário que está ganhando 5 mil reais, 10 mil reais, não é. O parasita que ele está falando são aqueles cabides de emprego, né? Existem prefeituras que literalmente o gestor, o prefeito, ele cria concurso no sentido de criar um cargo para um familiar dele, né? Então ele coloca, faz um concurso, um arrumadinho, coloca o familiar dele com o salário lá em cima. Você tem cargos comissionados, por exemplo, que cargo comissionado é serviço público, cargo comissionado que o cara ganha 23 mil, 30 mil reais. Eu acho que o que complica mais o serviço público são os altos salários. Existem os altos salários do judiciário. O judiciário brasileiro, ele é muito alto. Um juiz aqui não é o que um juiz ganha nos países da Europa. Um juiz da Europa ele vai trabalhar de metrô. Mas André, aqui a realidade é diferente. Você quer que o juiz vai trabalhar de promotor? Não. Mas um juiz ganhar 100 mil reais, tem juiz aí que a folha estava dando 300 mil reais. O que é que esse cara está produzindo para valer tanto? Né? Lá fora, na iniciativa privada, para o cara ganhar 100 mil reais, o cara tem que ser top. Tanto é que você vê vários condomínios de luxo, o cara vivendo uma verdadeira vida luxuosa dentro do judiciário. Então é outro mundo. E o que falar dos parlamentares? Os parlamentares nem vou falar. As câmaras de deputados são uma verdadeira vergonha para o Brasil. Muitos cargos comissionados e funcionários que ganham muito. Por exemplo, eu estava querendo fazer o concurso para a carreira de policial do Senado, né? Policial do Senado. Lógico que eu quero ir para lá, mas o salário lá é muito alto. O salário lá ele custa 24 mil reais para o cara estar ali naquele corredorzinho. Lógico que eu quero ganhar aqui, lógico que eu quero ir para lá. E se baixar eu vou achar ruim. Mas isso, um estado muito grande, onde os salários são muito altos, isso complica a vida do cidadão comum. Eu quero que vocês entendam um pouco o que eu estou dizendo aqui. Não estou sendo advogado do diabo. Nada, não quero dizer nada disso. Mas o Paulo Guedes, eu considero o Paulo Guedes um gênio. Eu considero o cara é um verdadeiro gênio no ramo economia. E o cara está salvando o país, na minha opinião. Né? O que eu nem apostava, porque a gente votou em Bolsonaro mais na área de segurança. A área de segurança não está, na minha opinião, avançando tanto. Lógico que os números de homicídio reduziram, eles estão comprando viatura, estão mandando dinheiro para os estados, mas esse dinheiro ainda é em virtude do SUSP, né? da arrecadação do dinheiro das loterias. O dinheiro proveniente das loterias, através quem inventou isso foi o Michel Temer, né? O vampiro. Michel Temer fez com que o governo Michel Temer queria implementar uma forma de financiar o sistema de segurança pública. Na minha opinião, acho que as melhorias da segurança pública ainda não chegou naquele trabalhador que vai para a parada de ônibus, naquele cara que quer botar a cadeira na frente de casa, porque eu não vi nenhuma política pública de combate ao assalto. Hoje o terror do brasileiro é o assalto. Todo brasileiro teme um assalto, né? Então, por exemplo, Bolsonaro rejeitou completamente o piso nacional. Ele gritou com os caras: eu não vou fazer, tá ok? Eu não vou fazer isso aí porque os governadores não vão aceitar. Mas ele tinha que arrumar uma forma de subsidiar, né? Por exemplo, o governo de Pernambuco não está contratando mais policiais porque atingiu o limite prudencial com a folha. Então, veja só, se eu aumento o efetivo, eu reduzo o número de assassinatos. Se eu aumento o efetivo, eu salvo vidas. Mas vidas vão morrer porque eu não posso
Contratar. Eu não posso contratar mais policiais. Então, os governadores não contratam mais policiais. A segurança pública não melhora porque o governador não pode pagar um salário do policial. A folha dos estados não suportam. Resultado, fica um efetivo abaixo do que era para ser feito, um efetivo abaixo, não melhora a segurança pública e você ainda continua sendo assaltado. Nenhum estado melhorou em relação aos assaltos. Nenhum estado. As pessoas continuam sendo assaltadas, continuam tendo a casa invadida, todo mundo com medo de andar de celular, ninguém consegue abrir o portão em paz mais nesse país, certo? Por quê? Como se combate o assalto? O assalto se combate quando você, por exemplo, inventa uma lei mais rígida para o assalto. O assalto é tão fraco que os caras tatuam o artigo no braço. Enfim, Paulo Guedes, ele quer enxugar o Estado, enxugar a máquina pública, enxugar a folha de pagamento. Por quê? O que eleva os impostos, o que eleva é o tamanho desse Estado. E Paulo Guedes não está errado. Ele não está errado. E eu vou dizer mais a vocês. Concurso público, se Bolsonaro e alguém ligado à linha liberal continuar ganhando, que eu acho que 2022 vai ser uma coisa de louco, né? As eleições, vai ter Luciano Huck, vai ter uma galera totalmente nova aí, prometendo muitos e fundos, mas eu sou mais uma economia liberal, que até se o liberalismo é tão ruim, porque a China comunista adota uma economia de livre mercado. Por quê? Porque a China adota uma economia de livre mercado. Isso é tão ruim. Então, Bolsonaro é o melhor presidente que nós temos, é o melhor presidente da galáxia, é a melhor personalidade do mundo, não tem um defeito, não. Bolsonaro é um maluco, mas é um cara que tem humildade. Ele sabe que ele não é capaz de meter o dedo na economia, ele chama quem pode. Eu só acho assim, que ele deveria dar uma visão melhor para a segurança pública. Então, os concursos públicos nos Estados Unidos, as grandes mentes não querem fazer concurso público. Por quê? O serviço público lá tem um limite, tem um teto. Ele não passa daquele teto de jeito nenhum. Aqui no Brasil, o teto é infinito. Existe o limite de teto, mas o limite de teto é do Supremo Tribunal Federal, mas o juiz acabou ganhando gratificações, não sei o que, diferença dá quase 100 mil reais de salário para esses caras. Auxílio paletó, auxílio. Você sabia que o juiz tem auxílio escola para os filhos? Porque os filhos dele eles não podem pagar a escola do filho. O cara ganha mais de 30 mil reais, não pode pagar a escola do filho. O cara tem auxílio paletó, o cara tem auxílio moradia. Às vezes o cara tem 5 mil reais, o juiz, de auxílio moradia. Aí fizeram assim, não, nós vamos excluir o auxílio moradia e a gente dá um aumento. Ficou do mesmo jeito. Para mim é auxílio moradia do mesmo jeito. Isso para mim realmente são parasitas. O Paulo Guedes está certo, ele não está errado não. Esses caras que têm altos salários, que não precisam ganhar tudo isso, um salário de um teto de no máximo 15 mil reais, certo? Líquido, não estou falando do bruto, mas 15 mil reais estava de sobra para um juiz. Não tem para que um juiz ganhar 100 mil reais, não. Isso sim são parasitas. Agora, você vai na onda da manchete, né? Meu irmão, será que Paulo Guedes está me chamando de parasita, velho? Eu que dou o sangue, dou a vida, corro atrás de bandido e o cara está me chamando de parasita. Será que isso é verdade mesmo? Ou descontextualizaram a fala dele? Quando você vai olhar, totalmente descontextualizada a fala do cara. Então, convenhamos, nós precisamos... Eu não sou a favor do anarcocapitalismo. O que é o anarcocapitalismo? É o fim do Estado. Estado zero. Não sou anarcocapitalista, não sou socialista, mas eu sou a favor de um liberal equilibrado, né? Não um liberal forte, mas o Estado ele tem que ter o tamanho adequado à sua população. Nós não precisamos de um Estado grande demais para ser pesado para o seu povo. Quando o rei começa a gastar demais, o povo tem que trabalhar mais, se lascar mais, para bancar a vida do rei, né? A gente
tem que bancar os deputados, a gente tem que bancar os senadores, não sei para que 500 deputados, não sei para que tanto senador, cada um tem mais de 30 assessores, cada um tem auxílio combustível, auxílio não sei de que, auxílio não sei de que, auxílio não sei de que, enfim, tem que enxugar mesmo, esses caras são parasitas. Agora, você pare de ser abestalhado, pare de ir na onda das manchetes. Porque os jornais estão tudo puto, velho. Os jornais estão tudo puto. E eles vão fazer de tudo, velho, para acabar com a imagem do governo. Mas o governo tá a menor taxa de juros de todos os tempos, a menor inflação de todos os tempos, o emprego já tá vindo aí, né? A economia está melhorando. A única coisa que eu queria ver melhorar, que fosse o top agora, que fosse o topo de tudo, fosse a segurança pública, mas eu não vejo um forte movimento para a segurança pública. Eu não vejo o que Paulo Guedes fez na economia, um monte de reforma. Paulo Guedes jogou nos peitos do Senado aqui um monte de reforma. Eu não vejo isso em relação à segurança pública. Eu espero que eu esteja errado. Deixa aqui nos comentários se você não concorda comigo. Lógico, respeitosamente, se me xingar, infelizmente eu vou bloquear. Um abraço, fique com Deus.